Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Estamos chegando aqui para mais uma live. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Aqui, Pastor Mauro Alves. Mais um vídeo aqui também depois vai subir lá para o nosso canal no YouTube. Lembrando que hoje nós temos o nosso tradicional culto de doutrina, de ensino da palavra de Deus, né, na igreja, mas nós ainda estamos realizando cultos apenas no final de semana. Apenas na sábado e no domingo, então nas terças-feiras a gente está realizando lives. Quero iniciar aqui com uma oração. Oramos, soberano Deus, eterno e bondoso Pai, no nome de Jesus, o teu amado Filho, mais uma vez eu quero te louvar e te agradecer, te exaltar, te magnificar, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor preparou, de nós podermos aqui, através dessa ferramenta, propagar a tua palavra, o Evangelho, e poder ensinar, trazer palavras que estão relacionadas com ensino, com discipulado, Senhor, para que nós possamos nos desenvolver mais e trabalhar mais para o teu reino e que o teu nome sempre seja glorificado. Abençoa cada irmão que vai participar agora, abençoa-nos aqui nessa noite. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor para todos sempre. Nós queremos orar e agradecer em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, então, irmãos, por essa oportunidade, né? Paz do Senhor, Andréia. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Não sei se está bom o som aí, perguntar para a Andréia dar um ok aí, se está tudo bem o som. Glória a Deus. O áudio e o vídeo. E nós vamos trazer um assunto aqui hoje que é bem importante. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre a liberdade cristã e os seus limites. Então eu vou aguardar mais alguns irmãos ir entrando aí. Pedir aos irmãos que vão compartilhando, né? Porque depois também, como eu disse, essa live ela vai lá para o YouTube. Então, seria uma benção se os irmãos fossem compartilhando aí. Eu também vou compartilhar aqui para expandir um pouco mais. Glória a Deus. E tenho certeza que será uma palavra edificante para todos nós. E tenho certeza que, através dessa palavra, nós poderemos estar aprimorando um pouco mais, né, na obra de Deus, nos trabalhos que nós fazemos para o reino de Deus. Glória a Jesus. Deixa eu compartilhar aqui também mais um pouco. E peço aos irmãos aí que vão compartilhando. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quero pedir também aos irmãos que ainda não se inscreveram no nosso canal no YouTube, faça essa gentileza, por favor, se inscreva aí no nosso canal do YouTube. É Assembleia de Deus Ministério Apologética. Você pode se inscrever lá tem várias mensagens, né, de estudos, várias mensagens de pregação também. Você pode estar compartilhando lá, se inscrevendo, para que nós possamos ter o máximo de visualizações possível e o nome do Senhor seja glorificado, né? Então, quero fazer uso da palavra de Deus aqui com todos. Se você tiver um exemplar da Bíblia aí, eu te convido para que você possa abrir juntamente comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Está dando um pouco de interferência aqui, não sei se tem alguma coisa ligada. Aqui nós não temos revestimento acústico, então pega alguns barulhos externos. Glória a Deus. Vou aguardar um pouquinho, passar um pouco essa interferência, para que eu possa
fazer uso da palavra de Deus. No capítulo 6, o versículo 12, eu vou até compartilhar aqui esse texto com os irmãos, para os irmãos poderem também estar participando. Dá uma olhada comigo aí no texto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Glória a Deus. Então tá aí, né, um texto bem conhecido ainda, continua interferência aqui. Não sei se está dando interferência, os irmãos podem me dar um alô para mim aí, se está saindo bem, se está dando interferência. Faz o Senhor, irmão Clodoaldo, Viviane. Glória a Deus. Marcos Silva, Deus abençoe. Irmão Marcos, lá de São Joaquim da Barra, né? Deus abençoe. Glória a Deus. Pois bem, irmãos, então vamos ver aqui sobre esse assunto que eu quero tratar com os irmãos aqui, que Paulo deixa bem claro, né, sobre a liberdade cristã e seus limites. Como tem alguma coisa ligada aí? Tá dando uma interferência danada aqui. Ó. Pois bem, irmãos, vamos seguindo aqui então. Paz do Senhor, irmã Eliene. Então, vamos falar com os irmãos um pouco sobre a liberdade cristã e seus limites. A sociologia e a filosofia, ela ensina que são 5 pilares, né, as liberdades fundamentais e universais do ser humano. E eles elencam da seguinte maneira, que é a liberdade de movimento, o ser humano tem, né? Liberdade de reunião, liberdade de religião, liberdade de ação e liberdade de pensamento. Isso daqui é a sociologia, a filosofia que elenca, né, esses 5 pilares da liberdade do ser humano. E de todas essas liberdades que eu acabei de mencionar aqui, segundo a filosofia e a sociologia, obrigado, irmão Clodoaldo, está falando que não tem interferência. Muito bem. Segundo a filosofia e a sociologia, desses 5 tipos de liberdade que eu acabei de elencar aqui nesse momento agora, a mais importante, segundo essas ciências que estudam o comportamento humano, né, campo das ideias, seria a de pensamento, que é a mais alta, a liberdade de você pensar, né? E, enfim. E também, segundo o que eles dizem, as demais liberdades decorrem da liberdade de pensamento, né? E segundo eles dizem também, sem ela, sem a liberdade de pensamento, todas as demais liberdades elas estariam mutiladas, né? E a própria personalidade do homem seria mutilada. Então, a liberdade, segundo a filosofia, é a capacidade e oportunidade que o homem tem, né, de fazer as suas escolhas. Agora, quando a gente vai falar sobre esse assunto, sobre liberdade à luz das Sagradas Escrituras, dentro do campo do cristianismo, né, e do âmbito espiritual, é claro que o mundo, as filosofias, os ismos, né, não vão entender. Eles sempre vão rejeitar, né? É claro que eles vão dizer que não, que a Bíblia é ultrapassada, que a Bíblia precisa ser contextualizada, que é um livro muito antigo. Então, a liberdade do ser humano, ela está relacionada sempre em escolher, né, à luz da Bíblia eu estou falando, escolher o bem e rejeitar o mal. É exatamente isso, a atuação do Espírito Santo na vida da pessoa, do cristão, e o Espírito Santo, ele faz com que nós, quando nós dirigidos por ele, nós tenhamos uma capacidade de escolher, né, direcionados por ele, sempre que o bem e o amor, ele predomina em nós, né? Por exemplo, se a gente dá uma olhada no Salmo 34, verso 14, quero ler com os irmãos aqui, o Salmo 34 e o verso 14. Olha que verso interessante.
Salmo 34. Vou colocar aqui para os irmãos darem uma olhada. Hoje essa palavra aqui, ela é uma palavra de ensino, né? Não é uma pregação. O Salmo 34 e o verso 14, olha o que a Bíblia diz. Vou compartilhar aqui com vocês, né? Para ficar mais claro. Diz assim, ó: aparta-te do mal e faz o bem. Busca a paz e segue. Então aqui a capacidade, a liberdade do ser humano de poder escolher, né? E a Bíblia está orientando o ser humano. Isso aqui é uma vontade diretiva de Deus, né? Aparta-te do mal e faz o bem. Busca a paz e segue. Conselho bíblico espetacular, né? Que o cristão deveria seguir isso aqui à risca. Infelizmente, nós estamos vivendo dias aí que as pessoas não têm mais, mesmo aqueles que frequentam a igreja, não têm mais se deixado ser dirigido pelo Espírito Santo. E quero elencar, mostrar para os irmãos alguns tópicos aqui sobre esse assunto. Glória a Deus. A Ana está dizendo que precisa ter o Facebook instalado no celular. Não entendi, Ana. Precisa ter o Facebook instalado no celular. Bom, tudo bem, não entendi o que a Ana quis dizer, mas... então eu vou falar aqui sobre a liberdade cristã, que hoje está difícil aqui, viu, irmãos? A interferência aqui está grande, né? Não sei se tem alguém trabalhando aqui na região, né? Me parece que tem a CPFL está trabalhando aqui próximo e está dando bastante interferência aqui. Eu não estou conseguindo nem me raciocinar naquilo que eu estou falando, né? Enfim, mas vamos seguir aqui. Então, a liberdade... é difícil, ó. Não tem como continuar. Vou ter que dar um tempo aqui até parar essa interferência, para que depois eu possa voltar aqui e continuar. Eu perco todo o raciocínio aqui. Com certeza deve ter um dedinho daquele que trabalha para parar a igreja, né? Sempre. Então, irmão, sobre a... Vamos aguardar um pouco para ver se melhora aqui. O trabalho dele é esse, né? De Satanás é bloquear, é estagnar a igreja, é atrapalhar o trabalho, né? Do reino de Deus. E a gente tem que ter discernimento quando a gente percebe, né, que há uma certa interferência no mundo espiritual, né? Então, voltando aqui, ver se eu consigo seguir. A liberdade cristã, e quando a gente vai estudar ela, olhar para ela com mais cuidado, ela é uma liberdade, é muito preciosa, ela é tão clara, né, nas escrituras, que nós devemos, então, atentar no modo da gente falar, de proceder, né? A Bíblia mostra que a liberdade sem a lei de Deus, sem regras, ela acaba sendo desastrosa, né? E a liberdade também, nós não podemos utilizar de liberdade para dar vazão ao pecado. Isso é falado por Tiago, né? Porque foi o que aconteceu no Éden. Toda a liberdade que o ser humano tinha lá, eles acabaram por ultrapassar os limites, né? Aquilo que Deus estabeleceu como limite, porque o ser humano ele é dotado de sensores e limites para que ele possa ter uma noção, né? Um parâmetro de até onde ele deve ir ou não. Tiago, capítulo 2, versículo 2, eu quero ler esse texto com os irmãos aqui. Tiago 2,12, aliás, 2,12 diz assim, ó: falai de maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgado pela lei da liberdade. Observem que existe uma lei que rege a liberdade, e essa lei ela vai julgar a maneira com que eu procedo e a maneira com que eu falo. Isso aqui é muito importante, né? A gente entender até que limite, eu pergunto para você que me ouve aqui agora, que participa dessa live, até onde nós, como cristãos, podemos utilizar a nossa liberdade? Já que nós somos livres, né? Jesus disse
conhecereis a verdade vos libertará, e depois, João 8,32, no 36 ele ainda diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade não é como aconteceu com as nações, com os grandes libertadores que passaram, marcaram a história, né? Todos eles libertaram apenas um povo e um povoado. Mas Jesus, ele liberta todo aquele que chegar até ele, confessar que ele é o Senhor, né? E não existe algo mais precioso do que a liberdade. Até porque se você puder, se você conversar com alguém que está preso, ele vai falar que o que ele mais deseja é a liberdade, né? Que ele não vai errar mais, que ele agora vai se policiar. E se a gente pudesse falar com um animal no zoológico, se houvesse uma possibilidade, né? Um mecanismo de falar com um pássaro na gaiola, tenho certeza que ele se expressaria e diria que a liberdade é o bem mais precioso que ele precisaria, que ele almejaria alcançar, né? Então, a liberdade sem lei, ela é desastrosa, ela acaba levando para o caos, né? Por outro lado, se a gente perceber que só existe lei e não há liberdade, como existia, por exemplo, no Antigo Testamento, então isso acaba se tornando uma escravidão, né? É isso exatamente disso exatamente que Jesus nos livrou, né? Como eu acabei de falar em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, quando nós éramos incrédulos, no tempo da nossa incredulidade, nós tínhamos lei, mas sem liberdade, né? E aí a lei do pecado estava sobre nós, né? Senhorio da lei do pecado. Romanos 8, capítulo 2, deixa isso bem claro. E essa lei, que ela gera uma servidão do pecado, priva as pessoas de servir a Deus, né? E o crente deve ter a liberdade, mas com a lei. Essa lei que eu estou falando para vocês, que eu tenho que ter a liberdade, mas atrelada, inerente a essa lei, é chamada na Bíblia de lei de Cristo. Vou ler um texto aqui para a gente entender isso. 1 Coríntios 9, 21. Acompanhe comigo aí, se você puder. 1 Coríntios, capítulo 9. Olha o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Versículo 21, ó. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Então aqui Paulo ele está trazendo uma nomenclatura para uma lei, para essa lei que chama lei de Cristo. Ele diz que os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei com Deus. Quer dizer, aquela lei antiga, aquela lei do Antigo Testamento, né, que era carregada, né, de muitas coisas, de muitos procedimentos, e que não era suficiente para salvar, ela agora é substituída, ela é ampliada pela lei de Cristo, né? E Cristo, ele nos dá liberdade. Entretanto, quem tem liberdade também tem responsabilidades para cumprir, né? Seguindo um pouco mais, nós podemos dizer que nós estamos livres da lei, né? Daquela lei do pecado, do jugo do pecado. Mas isto não quer dizer, irmãos, que nós estamos livres para poder proceder de modo errado. Porque tem muitas pessoas que dizem, não, agora eu estou no período da graça e agora eu sou livre. Alguns dizem até uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a graça e a lei de Cristo, que é essa lei que foi ampliada pelo próprio Jesus, ela não nos dá autorização ou ela não nos dá liberdade para que nós possamos proceder de modo equivocado. Precisamos falar, agir, proceder sempre com a orientação do Espírito Santo através das Escrituras Sagradas, né? E mais um texto que eu quero ler com vocês, 1 Pedro 2,16. Muito interessante também esse texto aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 2, olha o versículo 16.
Diz assim a palavra do Senhor, ó. Como livres e não tendo liberdade, como capa da malícia, mas como servos de Deus. Quer dizer, nós somos livres, mas não podemos utilizar essa liberdade como capa da malícia, para acobertar aquilo que nós fazemos de coisas erradas. Ah, eu sou livre agora eu estou no Novo Testamento, e ainda mais agora, né, que a gente está vivendo um período aí que as pessoas falam muito só de amor, amor, né? Porque o amor, mas se esquecem também que o amor, ele sempre está inerente, ele é inerente à justiça de Deus. O amor é claro, né? Agora, o que seria, dentro do contexto que nós estamos falando aqui, o que seria, então, essa liberdade com lei? Vamos dar uma olhada nisso, o que seria liberdade com lei, para os irmãos entenderem bem, né? Vou colocar o tema aqui para a gente lembrar, liberdade cristã e seus limites. Tiago 1:25, quero ler esse texto com vocês. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Ó. Glória a Deus. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita e dá liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Quer dizer que aquele que atenta para a lei perfeita, né, da liberdade, ele é livre, mas ele não pode ser ouvinte esquecido. Eu ouvi a instrução da palavra de Deus, mas eu me esqueci. E agora, e o próprio Tiago vai dizer, se você ler um pouquinho antes, que aquele versículo 23, ele diz que se alguém, 23, 24, que se alguém é ouvinte da palavra, mas não é cumpridor, é semelhante a um homem, né, que contempla o seu rosto no espelho, o seu rosto natural, e quando ele se vai, ele se esquece de como ele era. Por quê? Porque ele perde a identidade. Então é necessário que nós possamos sempre lembrar-nos, a nossa memória precisa estar ativa a respeito daquilo que nós ouvimos, a instrução que nós recebemos da parte de Deus, né? E a liberdade com lei. Eu vou dar alguns exemplos para os irmãos aqui para a gente ilustrar mais ou menos. Por exemplo, um atleta, né? A Bíblia até compara, Paulo compara, né, o cristão com um atleta que corre no estádio. E vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o atleta, ele pode ser que ele tenha vocação para ser atleta, para o atletismo, né? E ele vai sempre aprimorar, né? Para poder vencer. Agora, tem um detalhe. Como ele pode vencer tentando se aprimorar? Por exemplo, se ele não cumprir os horários de treino, as ordens do técnico, os regulamentos do clube, vamos pensar nisso daqui, né? Assim é o cristão, que ele é livre. A liberdade cristã. Ele também precisa cumprir as regras. Por exemplo, a liberdade cristã, ela tem seus limites como no esporte. Uma pessoa que ela se compromete, por exemplo, em ser atleta, ela não pode descuidar da alimentação, ela não pode ficar tomando bebidas alcoólicas, ela não pode perder horas de sono, ela tem que ter um bom descanso, né? Exercícios, ela não pode se entregar diretamente à diversão, porque senão ela vai comprometer, de vez em quando a gente vê aí jogadores de futebol sendo punidos pelo clube, né? Multados porque foram para as baladas e às vezes beberam lá, esqueceram o compromisso do treino no outro dia, que era de manhã, comprometeu o seu rendimento dentro do campo. É por isso que muitos cristãos têm comprometido o seu rendimento no reino de Deus, não produzem nada, estão inertes. Nesses dias de pandemia, esqueceram da igreja, não estão mais ativos, efetivos no reino de Deus, não produzem frutos nenhum, porque não estão se utilizando da chamada liberdade. Não, eu tenho vocação, eu fui chamado, eu sou livre agora. Então ele se esquece que ele precisa também cumprir as regras,
Porque todo reino organizado tem regras para serem cumpridas. Por exemplo, um músico. Vou dar exemplo aqui de um pianista, né? Você já parou para pensar quantas horas de estudo e execução no piano que esse pianista precisa fazer para se apresentar? Né? Como que ele tem que se controlar, se abster de passeios, de lazer, às vezes com a família? Ele vai deixar, vai ficar à toa? Nem pensar, né? Quantas biografias de músicos famosos, importantes, que ele vai ter que pesquisar, né? Antes dele colocar as mãos lá no teclado, a esmo, de qualquer maneira. E tem pessoas que querem fazer a obra de Deus de qualquer maneira, em nome de uma liberdade cristã. Não, eu posso fazer de qualquer jeito, porque é para Deus mesmo, e Deus sabe todas as coisas, Deus me entende, né? Ele sabe o que eu tenho que fazer, ele sabe meus horários, mas todas as vezes que nós formos fazer algo para Deus, temos que fazer com dedicação e com excelência, porque ele faz muito mais para nós, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, né? O pastor de uma igreja, ele é um homem livre. Eu me sinto livre, né? Mas como ministro de Deus, vocacionado para exercer o ministério, ele tem que trabalhar em prol das ovelhas. Ele não pode fazer nada no improviso. Ele precisa... certo pastor dizia, pastor Severino Pedro da Silva, que já dorme no Senhor, ele tinha uma frase muito interessante. Ele escreveu um livro sobre os animais e os pássaros, e ele dizia que o único pássaro que canta quando está doente é o rouxinol. E ele fazia uma comparação com o pastor, dizendo que o pastor pode estar triste, doente, mas ele tem que dirigir o culto, tem que cantar, não pode deixar transparecer para a igreja, né? Não pode deixar que a igreja perceba que ele está abatido. Por quê? Porque ele é livre, mas, entretanto, ele tem uma responsabilidade, ele precisa. O apóstolo Paulo diz que ele era o prisioneiro no Senhor, né? Eu, Paulo, prisioneiro no Senhor, Efésios 4:1. Ele diz sobre isso. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para os irmãos aqui, ó. Uma roda de uma bicicleta. Você já parou para pensar que uma roda da bicicleta, ela está livre para funcionar? Ela vai rodando, rodando, enquanto ela está bem fixada no seu lugar? Agora, se ela, por exemplo, se ela sair do lugar ali, ela vai se desgovernar e causará um acidente. Um trem também está livre para poder trafegar no trilho, né, enquanto ele está sobre o trilho. Ele pode correr, já parou para pensar o trem-bala? Ele anda até um pouco acima da linha, parece que nem toca nos trilhos, né? Por quê? Porque ele está livre enquanto ele está preso aos trilhos. Se ele sair do trilho, acontece um desastre inevitável, né? O automóvel também ele está livre para correr enquanto ele permanece na pista, na estrada. Se ele sair da estrada por alguma razão, em pleno movimento, o que vai acontecer? Acidente. Então, é necessário que o cristão faça-se tudo, como está dizendo o pastor Elias ali, com ordem e decência. A liberdade não pode, ela tem um limite. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, foi o texto que nós lemos para consubstanciar essa live, essa reflexão. Vou falar um pouquinho aqui sobre aplicações práticas dessa liberdade. A liberdade cristã e seus limites, nós estamos falando, né? Como eu disse, a liberdade sem lei, sem disciplina, ela não é liberdade, viu? É anarquia, abuso, né? Libertinagem. É liberdade sem responsabilidade. Agora nós estamos no Novo Testamento, eu sou livre, Jesus me libertou, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Entretanto, e a nossa responsabilidade para com o reino de Deus? E a nossa dedicação para com as coisas de Deus? Tem coisas que às vezes nós não podemos fazer perto de determinadas pessoas, porque elas não têm estrutura para suportar. Paulo disse, comer carne escandaliza o teu irmão, não coma carne. Não é porque a carne vai fazer mal para mim, é porque vai fazer mal para quem está vendo que não tem estrutura. Ok? Então, o que nós precisamos fazer é entender que a responsabilidade, toda a liberdade verdadeira, ela é inerente à responsabilidade, né? E responsabilidade tem limites. Quando a liberdade, irmãos, ela se torna
uma licença para desonestidade, para infidelidade, né? Para comprometer o emprego, a escola, o lar, casamento, família, igreja. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Vocês sabem que hoje, no mundo aí fora, existem casais que são livres, né? Ele diz, nosso casamento aqui é um casamento livre. Nós somos casais modernos. Nós podemos, por exemplo, a minha esposa sai com quem ela quer, eles dizem, e o marido, ele diz, a minha esposa sai com quem ela quer, e ela também diz, meu marido pode sair com quem ele quiser. Casais livres, né? Casais modernos. Agora, dentro do âmbito cristão, à luz da palavra de Deus, o que a Bíblia nos ensina, tudo isso que eu acabei de falar aqui, ó, que se essa liberdade ela se torna licença, salvo-conduto, para que a pessoa possa praticar desonestidade, infidelidade, comprometer o seu trabalho. Ah, eu vou para a festa amanhã, aí de segunda-feira tem que trabalhar de manhã cedo, chega atrasado ou não vai, né? Comprometer o casamento, a família, o trabalho na igreja. Tem pessoas que sempre deixam a igreja por último. Ah, se der eu faço na igreja, né? Eu vou fazer isso aqui, mas não tem problema, você está comprometendo o trabalho no reino de Deus. Então, isso é uma escravidão, na verdade. A pessoa não é livre, coisa nenhuma, né? Isso é chamado de antinomianismo. Antinomianismo, quer dizer, o mau uso da liberdade, ok? E o mau uso da liberdade, por exemplo, pela nação de Israel no passado, o povo de Israel, irmãos, ele foi tirado, né? Da humilhante e terrível escravidão que eles tinham no Egito, subjugados pela poderosa mão de Deus, com mão forte, a Bíblia diz, Deus tirou eles de lá, mediante o seu servo, o seu legislador da lei, né, Moisés. Agora, poucos dias depois que eles haviam sido libertos daquele jugo, né, o povo começou a murmurar contra Deus, lá em Êxodo 15, né, do 22 até o 27, por ali, dizendo que eles gostariam de voltar, estavam com saudade, né, das coisas de lá. Fizeram isso várias vezes seguidas. Isso porque Deus sempre atendeu todas as necessidades deles durante a peregrinação pelo deserto, né? A Bíblia fala, lá em Números 15, ali pelo versículo do 1 até o 10, a Bíblia fala que o povo, liderado pelo vulgo, o que é esse vulgo que a Bíblia fala? Pessoas estrangeiras que estavam entre o povo de Israel, que saíram com eles no Êxodo. Isso trouxe problemas. Eles começaram a murmurar e levaram o povo também a murmurar e a mentir. O povo começou a lamentar. Estamos lembrando dos peixes do Egito que nós comemos de graça, dos alhos porós, né? Dos alhos silvestres. Começaram a mentir, né? Nós comemos de graça, isso é mentira. Eles eram subjugados, escravizados no Egito, eles não comiam de graça coisa nenhuma, era muito caro. Eles tinham que pagar com seu suor e com muito sofrimento, isso dizendo que comiam de graça. No Egito, eles eram escravos e trabalhavam demais. Aquele povo estava liberto do Egito, sim, mas não conhecia o verdadeiro conceito de liberdade. Isso me faz lembrar da história do Brasil. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e colocou fim na escravidão, os irmãos devem saber, que estudaram um pouco a história, que muitos senhores de escravos nunca deixou que essa lei chegasse ao conhecimento dos escravos para que eles continuassem sendo escravos mesmo sendo livres. E muitos morreram na escravidão, sendo que a lei já havia sido assinada. Existem pessoas que ainda continuam sendo escravos, mesmo que Jesus já assinou a lei na cruz, com seu sangue, já nos tornou livre. Tem pessoas que continuam sendo escravo do pecado, escravo do mundo, escravo dos prazeres, do hedonismo, porque hoje o hedonismo, hoje ele é uma das coisas que está campeando a igreja, né? Tudo pode, eu posso tudo, o importante é eu ser feliz. Tem até uma frase que diz, deixa ele ser feliz. O importante é que ele seja feliz, não é? Nada é errado.
Tem até uma frase que é colocada nas redes sociais assim, ó. Nada é errado se te faz feliz. Assinado Satanás. Isso é muito sério. O pastor Elias está dizendo que nem Jesus veio fazer a sua própria vontade, né? Mas cumprir a vontade daquele que enviou. Ele nasceu sob lei, foi perseguido sob lei, circuncidado sob lei, né? E viveu sob a lei, depois morreu sob lei, tudo. Ele cumpriu a lei na íntegra. Jesus veio para cumprir, né? Então, esse conceito que existe no meio evangélico hoje, dessa liberdade, que na verdade é libertinagem, é muito sério, né? Nós precisamos entender. O mesmo acontece hoje, né, como eu disse, do povo de Israel, que declaram que estão livres em Cristo, como aquele povo lá que estava livre no deserto, Deus tinha tirado eles do Egito, mas eles usam essa liberdade para desobediência, rebeldia, pecado, né? Vou ler aqui, 1 Pedro 2,16 com vocês, ó. É um texto também para a gente ler aqui. 1 Pedro 2,16. Vou colocar aqui. Olha o versículo 16, ó. Como livres e não tendo liberdade, novamente aquele texto que nós já lemos, né? Como capa da malícia, mas como servos de Deus. Perceberam? Capa da malícia. O que é uma capa? É algo que está por cima, né? Encobre. Usa uma capa da malícia para dizer que é livre, para acobertar aquilo que faz de errado, na calada da noite, né? E às vezes se esquece que serve o Deus vivo e que o Deus vivo, ele está olhando tudo, ele vê tudo, né? Glória a Deus. Pois bem, vamos caminhando. Vou falar um pouquinho aqui, já indo para o fim, sobre a nossa liberdade pessoal agora. Como que é essa liberdade? Paulo, o texto que nós lemos, né, 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A nossa liberdade pessoal, irmãos, você sabe quando que ela termina? Eu estou falando exatamente da liberdade cristã e seus limites. Que nós não podemos fazer tudo em nome de uma liberdade. A nossa liberdade pessoal, ela termina exatamente onde começa o direito e a liberdade dos outros. Vocês sabiam disso? Tem pessoas que passam por cima de todo mundo, né? Passam por cima de regras. Inclusive, existem crentes que não obedecem regras em lugar nenhum. Ele burla fila no banco, ele burla fila no mercado, na lotérica, ele chega nos lugares, por exemplo, agora, sabe o que está acontecendo muito agora? Está acontecendo uma coisa? Não está podendo entrar, por exemplo, em alguns mercados, em alguns lugares, em mais de 2 ou 3, né, de uma família só. Tem pessoas que estão se separando, eles se separam, né, eu estou falando isso porque eu sei, e aí entra um por um separados para burlar as regras de distanciamento, seja errado ou seja certo, mas as regras estão aí para ser cumpridas. Tem pessoas que são crentes estão fazendo isso daí. Engole um camelo e se engasga com um mosquito, né? A verdade é essa. Então, a minha liberdade ela deve ter limites de ação, né? Ela não deve prejudicar o próximo. Vou fazer isso aqui, dando certo para mim, não quero nem saber dos outros. Que tipo de cristão que nós temos sido? Temos nos colocado no lugar do outro, isso se chama empatia, né? Me colocar no lugar do outro. E altruísmo. Às vezes eu renunciar a alguma coisa minha, direito meu, em nome do direito do outro. O abuso da liberdade, irmãos, ele ocorre, sabe quando? Quando a minha liberdade, para o meu bem, né? Eu penso só na minha, eu exerço a minha liberdade sem levar em conta o bem de outrem, do meu próximo. A liberdade cristã e seus limites, ela deve ser ensinada na igreja, né? Tem muita coisa hoje que não é ensinada na igreja. Então, a liberdade cristã, ela é um privilégio. Nós podemos escolher, né, algo para nós dentro dos devidos limites, conforme os ensinos que a palavra de Deus tem para nós. Ser livre não é eu fazer o que eu quero. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Não. Quem é casado tem prerrogativas, direitos e deveres dentro do casamento. Quem trabalha tem direitos e deveres dentro do trabalho, do âmbito do trabalho. Porque as pessoas, geralmente, elas só querem o direito dela, mas não quer exercer os seus deveres.
Esse é o problema. Ser livre não é fazer o que eu quero, não, né? Eu preciso ter um parâmetro normalizador, né? Alguma coisa que me controle. Por que o carro tem freio? Porque ele precisa ser controlado. Por que tem semáforo, sinal vermelho? Porque eu preciso parar. Disciplina, responsabilidade, né? Controle, autoridade, respeitar as autoridades. O que tem de crente que não respeita autoridade nenhuma, né? Então, o exercício da minha liberdade, né? Sem o predomínio do Espírito Santo e da palavra na minha vida, eu posso me tornar um escravo do libertinismo, né? Aí que o crente se torna carnal, legalismo. Quando esse crente, irmão, ele por exemplo, ele confunde uma mistura, né, de doutrinas, costumes, enfim, também isso daí é complicado. Por quê? Porque ele começa a dizer o seguinte, ó, isso aqui é costume, isso aqui não tem nada a ver com doutrina, mas aí ele passa do limite, ele extrapola a vestimenta, né, a maneira que ele se comporta, quando ele está longe da igreja, ele extrapola, né, às vezes veste uma roupa sensual, isso serve tanto para mulher como para homem também. Então, os homens se vestindo aí, diz que são pregadores, que aqueles camaradas eles se vestem pior que pessoas do mundo. Tem muitos deles aí, né? Roupa apertada, parece que subiu no guarda-roupa e pulou dentro da roupa. Tem alguns deles aí, dizem que são pregadores. Não tem ética, né? Enfim. Então, irmãos, é muito importante que nós possamos entender até onde vai a nossa liberdade. Eu quero concluir. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, os irmãos têm liberdade para fazer, né? Eu quero concluir dizendo o seguinte, que Deus, ele sempre tem uma direção correta para o seu povo, né? Sempre. E quero dar duas referências bem apropriadas aqui, para a gente terminar, fazer uma reflexão, né? Depois a gente vai orar. Quero ler Romanos 6, 22 primeiro. Romanos capítulo 6, versículo 22. Esse tema de hoje ele não é um tema profundo, como os temas de escatologia, mas é uma lição mais prática para nós aqui, né? Romanos capítulo 6, versículo 22. Você compartilhar aqui com você. Olha o que a Bíblia diz, ó. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Perceberam? Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha esse texto que maravilhoso, né? Mais um texto que eu quero ler, Gálatas capítulo 5, versículo 1, para a gente já ir para o fim. Gálatas 5:1 diz assim, ó. Vou compartilhar com vocês aí também. Olha como diz a palavra do Senhor, ó. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobrei novamente a um jogo de escravidão. Perceberam? Como diz, para a liberdade, Cristo nos libertou. Somos livres. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobrei novamente a um jogo de escravidão. Quer dizer, a escravidão, mesmo que eu ache que eu entenda que eu sou livre, entretanto, se eu não utilizo essa liberdade com a lei, com as regras, eu me torno um escravo, como aquele povo que estava peregrinando no deserto, dizendo ser livre do Egito, mas sendo escravos ainda das coisas que eles vivenciaram lá no Egito. Pastor Elias está com uma pergunta aqui, ó. Pastor, isso tem a ver com o nono fruto do Espírito Santo, que é a temperança? Então, o pastor Elias. Também está relacionado, né? Nós temos que ter autocontrole, a temperança, né? Domínio próprio, que é uma das qualidades do fruto do Espírito. E era como se fosse uma laranja com 9 gomos, né? Fruto do Espírito. Então, o autocontrole, a temperança, domínio próprio, também está relacionado. Quem é dirigido pelo Espírito Santo, que o fruto do Espírito tem ação na vida dele, ele sabe até onde ele pode ir, o limite que ele pode ir, né? Tomar cuidado com aquilo que olha, com aquilo que toca,
Não tem um hino das crianças que diz: cuidado, boquinha com o que fala, cuidado, mãozinha onde toca, cuidado, olhinho aonde olha, o Salvador do céu está olhando para você. Porque o que levou à queda original do homem foram três coisas predominantes, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Concupiscência é desejo exacerbado, né? Apetite desordenado. Então, irmãos, que nós possamos guardar essa palavra aí no nosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Se tiver algum comentário mais aí, alguma coisa para a gente poder falar. Não, eu já vou ficando por aqui, fazendo minhas considerações finais, né? Agradecendo os irmãos que participaram e pedindo que os irmãos continuem orando por nós aí, pelo ministério, né? Para que nós possamos atravessar esse momento difícil. E lembrando que a nossa live com o pastor Fábio de Escatologia Bíblica, que é a sexta aula, que seria na sexta, só essa semana, né? Ela vai ser na quinta, porque ele vai precisar viajar. Então, nós vamos fazer na quinta, às 20 horas, depois da manhã. Excepcionalmente, nessa semana, na quinta-feira. Depois volta novamente a ser realizada nas sextas-feiras. Ok? Que nós possamos guardar essa palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Paz do Senhor, Alex Davi. Deus abençoe, né? Obrigado pela audiência aí, por você estar participando. Quem não se inscreveu no meu canal do YouTube ainda, eu peço que se inscreva lá, Assembleia de Deus, Ministério Apologético. Deus abençoe. O nosso site está passando aí, ó, né, o www.admapologético.com.br. Vamos orar nesse momento? Soberano e eterno Deus, no nome de Jesus, eu quero te agradecer. Te louvar e te exaltar pela vida dos irmãos que participaram, por essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, pela oportunidade, Senhor, de poder ministrar e ouvir a tua voz, que o Senhor já falou no meu coração, porque eu recebi do Senhor o que eu também estou entregando aqui para os irmãos. Nos dá uma noite de paz e tranquila, abençoa a família de cada um, nos livre das enfermidades, do mal, de todo o perigo, e que nós possamos, cada momento, saber até onde, Senhor, nós podemos ir, porque todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Dá-nos uma noite de paz e de bênção. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Eu vou ficando por aqui. Esse vídeo vai subir lá para o canal também do YouTube. Fiquem na paz do Senhor, irmãos, e até uma próxima eventual oportunidade, se Ele permitir, quando nós estaremos de volta. Tchau, tchau. Abraço a todos.